por votação, porque não ia para arquivo, não seria desarquivado, teria sido sepultado, foi por causa do entendimento, e Vossa Excelência estava lá presente, é testemunha aqui, quando não tem senador nenhum aqui que defende o movimento, todo mundo correu, eu espero que eles apareçam, porque fazer discurso no vazio, nas costas dos outros, é fácil, é muito fácil. Cadê eles? Precisa estar aqui para ouvir as pessoas, ouvir as partes, questionar, falar e tal. Eu espero que a audiência pública prolongue, porque a audiência pública, pelo que eu vejo aqui, o Hilton e o Silas, é uma parte desse debate. Cadê a outra parte que vão debater? Cadê os outros convidados? Devem estar aqui. Então precisamos ter mais audiência pública para ouvir os outros, respeitar os outros também. Para não dizer que fez uma votação, perdeu na votação, porque vai perder. Eu sou o presidente da Frente da Família, eu sei cada nome que tem aqui, como vota e como não vota. Eu posso dizer os votos que tem aqui. Vai botar para votar e vai sepultar. Geral. Conheço todo mundo aqui. E estou falando em nome de todo mundo que está aqui, que está na Frente da Família. Então não tem como. É preciso debater realmente, respeitar as pessoas. E faço isso, sabe por quê, senador Paim? Sabe por que pedi essa audiência pública? E vou sempre evocar o seu testemunho, que é um homem de direitos humanos e que Vossa Excelência era membro como eu. Vossa Excelência concordou comigo com a audiência pública. Vossa Excelência votou comigo para não votar, para ter audiência pública, porque aquele dia podia ter sepultado. Estava lá todo mundo. Nós seguramos. Pois bem, sabe por quê? Porque eu não sou homofóbico. O Brasil não é. Quem comete um crime contra o homossexual nesse país é capaz também de espancar um deficiente físico, uma criança com síndrome de Down. Quem assassina um negro nesse país, quando nós quebramos o site, e quebramos o site de relacionamento da Google, por causa dos perfis de pedofilia, que mexeu com o mundo, eu encontrei 2 perfis lá, dentro dos perfis de pedofilia. Um era morte ao Lula, que tinha arma, a dimensão das armas, a distância de onde o Lula passava, era uma questão de segurança pública. As pessoas que concordavam, porque era um álbum fechado, só na quebra de sigilo foi aberto, nós conseguimos identificar o rosto das pessoas. Questão de segurança pública. Eles diziam o trajeto do carro do Lula, que tipo de arma alcançaria de tal lugar, tal, um troço desenhado. E o segundo perfil dizia morte ao Paim. Certo, presidente? Negro. Um grupo de pessoas como é que diz? Nazistas, que tinha uma relação de negros para serem mortos, e o Paim era o primeiro. Nós somos militantes da vida humana. Quem assassina um negro, assassina um homossexual. Quem assassina um negro, assassina um pastor, assassina um padre. Assassina um servidor, assassina um aposentado na porta do banco para ele tomar um salário mínimo. E o que se faz quando alguém assassina alguém? Vai-se à delegacia, registra um boletim de ocorrência e abre-se um inquérito. Isso é comum para todo mundo. A minha discussão não é essa. O homofóbico quer matar, quer destruir, quer ver o sujeito sangrar, quer humilhá-lo. Eu não conheço essa prática. Eu acho que as pessoas precisam ser respeitadas enquanto cidadãos. Então, na boa prática da sociedade, o que nós devemos uns aos outros é o respeito. Respeitar os outros. O caminho de cada um é o seu caminho. O homem é aquilo que ele decide ser. É o caminho de cada um, o caminho de cada um é o caminho de cada um. O sujeito paga imposto, trabalha, gera emprego, precisa ser respeitado. Independente de que ele seja, qual é a sua prática. Eu não sou homofóbico. E por isso eu pedi as audiências públicas. E essa audiência pública que não está sendo respeitada, e eu não sei qual é o interesse, hoje eu entro com outro requerimento. Para que nós tenhamos audiência pública para ouvir todas as partes interessadas da sociedade brasileira. Todas as partes. Todas as partes. Ou partes ou segmentos. Não só segmento religioso. Vamos ouvir os bombeiros, vamos ouvir a Polícia Militar, vamos ouvir a Polícia Federal, vamos ouvir os sindicatos, vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir o Brasil. Vamos debater, essa questão é muito complexa. Complexa para o nego simplesmente dizer vamos esvaziar e lá não aparece. Eu não sei nem como o pessoal do movimento se sente bem, se sente encorajado, porque faz um discurso lá, na prática corre. Eu até fico muito admirado, eu dizia a senadora Marta, que ela que luta tanto por essa causa,
no processo eleitoral em São Paulo, ela foi evocar a masculinidade do Kassab, dizer que ele não tinha família. Ela não defende tanto, ela devia bater palma para ele. Não era fazer o que fez e por causa disso ela perdeu a eleição. Então eu quero saber, cadê? Cadê? Fui eu que pedi audiência pública. Acho que nós precisamos ouvir os grupos, as ONGs, GLBT, as outras que representam, os outros grupos, acho que são muitos. Precisamos ouvir todo mundo. Precisamos ouvir psiquiatra, psicólogo, quem se mete no assunto, quem quer debater o assunto. Precisamos ouvir todo mundo. Precisamos ouvir todo mundo. Registro aqui a minha decepção como autor, porque eu poderia ter sepultado aquele dia. Vossa Excelência sabe que a senadora Fátima Cleide estava desesperada, porque só tinha ela e Patrícia, as duas contra todos nós, podíamos ter sepultado. Sabe? E quando eu vejo um descaso desse, até me arrependo. Mas já garantindo que ela pode botar para votar amanhã, se ela quiser. Depois da manhã, se ela quiser. Nós vamos sepultar do mesmo jeito, senhor presidente. Esse foi o senador Magno Malta, um dos autores do requerimento, e nós vamos só responder, senador Magno Malta, que a partir do momento em que me solicitaram que eu realizasse a audiência pública, nós comunicamos a todos os interessados. Então a comissão fez a sua parte, enfim, a decisão foi de cada um, de cada uma desta audiência pública, inclusive de estar presente ou não. Então, de imediato, eu passo a palavra ao presidente da Frente Nacional Cristã de Ação Social e Política, FENASP, o senhor Wilton Costa. Sou Wilton Acosta. Eu acho o seguinte, até que em respeito a eles três que estão aqui, que pertencem ao movimento, eles poderiam ser ouvidos. Por que não? Eu não sei, não tem como votar porque não tem quórum, né? Mas a sugestão que eu faço. Senador a coisa nem educada é. Eu retiro minha palavra, senhor presidente. Senador Magno Malta, nós vamos manter então o praxe aqui, já que os painelistas convidados, que têm uma visão diferente dos dois que estão na mesa, não compareceram. Senador Magno Malta, a partir desse momento, nós passamos para os nossos convidados. Presidente da Federação Nacional Cristã de Ação Social e Política, pastor Wilton Acosta. Quero cumprimentar a mesa, senador Paim, cumprimentar o pastor Silas Malafaia, cumprimentar o senador Magno Malta, aos senadores que propuseram a realização da audiência, e cumprimentando a mesa, eu também quero cumprimentar todos os nossos convidados que estão no plenário nesse instante. Senador e senhoras e senhores, há mais de 10 anos o PLC vem sendo debatido nessa casa, no Congresso Nacional, entre Câmara e no Congresso Nacional e no Senado Federal. 10 anos de discussão. Um projeto de lei que visa estender os benefícios da Lei 7.716, que é a lei conhecida como a Lei de Combate ao Racismo, que modifica, que dá uma nova redação também ao artigo 3º do parágrafo 3º, artigo 140 do Código Penal, e também modifica e dá uma nova redação ao artigo 5º da CLT, visando unicamente tentar colocar no debate a garantia, supostamente, do combate à discriminação, do combate daquilo que estão se chamando de homofobia. E de lá para cá, nesses longos anos, a gente vem debatendo e mobilizando a sociedade para poder discutir a real intenção de se garantir ou de se querer uma Constituição, uma legislação que possa efetivamente combater a discriminação ou que se possa, na linguagem que está colocada, combater a homofobia. Aliás, se a gente fosse começar a fazer o debate desse tema, já começaríamos pelo nome de homofobia, porque um neologismo que é colocado para a sociedade de uma maneira mentirosa, se tem um projeto de lei que possa representar um dos maiores engodos para a sociedade, é esse malfadado PLC 122, senador Magno Malta. Porque o que se pretende com esse projeto, na verdade, é criminalizar a fé das pessoas, que é uma das maiores garantias desse país, exatamente a liberdade religiosa que nós temos nesse país. Não existe nenhum impedimento da legislação atual, nem do Código Penal, para que o Estado possa intervir na violência
ou na prática de violência e discriminação que tanto prega o movimento homossexual no Brasil. A legislação já garantiria por si só que o Estado pudesse intervir naquilo que eles estão chamando de discriminação e de combate à violência, que tem que ser combatido por todos nós. Aliás, o debate que nós temos feito ao longo dos anos é tentar colocar para a sociedade e para o parlamento exatamente essa interpretação que tem se dado esse PLC 122. Até porque, mais uma vez dizendo, a legislação, a nossa legislação e o Estado brasileiro, a autoridade policial por si só já tem uma legislação que deveria combater todo tipo de discriminação e de violência praticado, não apenas contra os homossexuais desse país, mas contra as crianças, os jovens, os idosos, as mulheres, etc. E não é. E eu coloco isso porque o estado de São Paulo, onde o movimento sempre coloca que é um dos estados mais violentos, seguido de Bahia, etc., São Paulo já tem uma legislação de combate, supostamente, à homofobia, aprovado na Assembleia Legislativa, e a autoridade policial, obviamente, que não consegue atender essa demanda. Por quê? Porque nós temos aqui uma crise, na verdade, com a falta de segurança no país. Então, quando eu coloco isso, coloco para dizer que o debate é falso. O debate é falso, é um debate travestido de tentarem criminalizar a fé das pessoas desse país. Dificilmente, senador Paim, o Senado, a expectativa que nós temos é de que o Senado encontre um meio termo para essa questão. Porque nós temos pontuado, ao longo dos anos, todas as fragilidades do processo, todos os vícios inconstitucionais. Nós temos pontuado para o Congresso Nacional, e aí talvez não seria necessário a gente debater como ele foi aprovado lá na Câmara dos Deputados numa quinta-feira, isso todo mundo já sabe, mas aqui no Senado é que a gente tem encontrado a oportunidade de fazer o debate amplo, aqui no Senado Federal, e aí todo o mérito aos deputados que têm insistido nesse debate, aqui no Senado Federal a gente tem tido a oportunidade de fazer o debate de fato. E aí, concordando com o senador, é importante que todos sejam ouvidos, mas só para lembrar mais uma vez, são 10 anos de debate. 10 anos de debate desse projeto PLC 122. 10 anos tentando buscar uma saída para se supostamente criminalizar a homofobia nesse país. Então, o apelo que nós fazemos à Casa, ao Senado Federal, é que pudesse dar ouvidos, de fato, a todos os segmentos desse país, principalmente a grande maioria, que são os cristãos desse país. E aí, obviamente, que quando a gente coloca de cristão, eu tenho que fazer um adendo da importância que a igreja tem na sociedade hoje. Uma igreja, uma instituição que recupera vidas, uma igreja inclusiva, que tira os drogados das ruas, que trabalha com a valorização da família, que possibilita uma família de recuperar a sua vida social, pública, uma igreja que tem acolhido a todos, da noite para o dia. O movimento homossexual tenta colocar nas costas da igreja e das instituições religiosas de que a igreja é homofóbica. Exatamente porque defende um princípio com base naquilo que ela crê e naquilo que ela acredita. Dificilmente nós vamos encontrar uma saída se o PLC 122 de fato for aprovado. Porque esse projeto PLC 122 não visa apenas o combate da discriminação, e é o que nós temos colocado. Ele visa combater a liberdade religiosa que esse país tem, porque ninguém vai deixar de falar, de anunciar, de pregar aquilo que acredita. Ninguém nesse país vai deixar. E é isso que eu acho que o Senado poderia ser sensível para poder compreender o apelo que nós fazemos nessa audiência e em todas as intervenções que nós fazemos. Se tem um legado nesse país, se tem uma conquista nesse país, é exatamente a questão da liberdade religiosa que todos nós temos. E não dá para admitir que da noite para o dia a igreja se torne homofóbica, porque a igreja milenarmente já defende essa mesma posição, nunca mudou a sua posição. Então eu acho que a gente precisa, na verdade, de fato, avançar. A nossa proposta, de fato, é que esse PLC 122, ele seja, de fato, que ele morra por aqui. Que ele, de fato, seja sepultado. Eu não acredito nem num outro texto, porque todos os outros textos, a tentativa de se construir outros textos,
seja todas as propostas que estão colocadas para debate, elas não alcançam, porque todas ferem um princípio importante, a liberdade religiosa dos cidadãos brasileiros. E é impossível também não fazer essa análise, senador Paim, sem também tocar na questão da argumentação que os movimentos colocam de que o Estado é laico ou da laicidade do Estado. Nosso país só teve uma legislação confessional até hoje, que foi na época do Brasil Império. Só tivemos uma legislação em que o Estado não era laico. De lá para cá, nós nunca mais tivemos Constituição de Estado confessional. Muito pelo contrário. Nas duas legislações seguintes, até mesmo tivemos Estado ateu nesse país, onde o nome de Deus foi excluído da Constituição. Hoje, a Constituição do Brasil, no preâmbulo da Constituição, o Estado invoca a proteção de Deus. O Estado invoca a proteção de Deus. E não há conflito nenhum com a laicidade do Estado. Então, um outro debate mentiroso e falso que estão colocando para a sociedade é de que não cabe o pensamento religioso no debate quando o Estado tem que tomar alguma posição. Ou seja, o Estado laico, que é exatamente a garantia de participação de todos, a garantia de que todos têm o direito de participar efetivamente, eles estão transformando numa proposta excludente, ou seja, quem tem pensamento religioso fica de fora, não participa. O Estado laico é bandeira dos evangélicos desse país, queria até poder registrar isso. Se tem uma bandeira que pertence ao segmento evangélico desse país, é a laicidade do Estado, porque é a única garantia que nós temos, inclusive, de estar hoje aqui fazendo esse debate. Um debate talvez contrário a muitos pensamentos, respeitando todos os pensamentos. Então não posso fazer esse debate apenas falando a respeito da discriminação, que mais uma vez eu digo, o projeto é de combate a criminalizar, aliás, é de criminalizar a fé e o pensamento religioso. E isso não pode caber num Estado laico. Muito pelo contrário. Então, o nosso apelo ao Senado Federal, a essa comissão, é que rejeite de fato o PLC 122. Se formos ter que debater, vamos debater de fato um outro projeto. Vamos fazer com que essa legislação alcance todas as pessoas que estão sendo violentadas e discriminadas nesse país e que sofrem um tipo de preconceito. E sem também, não poderia deixar também de enumerar algumas questões que eu acho importante, que é importante para o debate, de que o que se pretende, na verdade, é apenas dar visibilidade à causa gay. O que se pretende com todas essas legislações, com as ações do Executivo, com as ações do Judiciário e até mesmo com algumas ações aqui, é buscar dar visibilidade a uma causa em detrimento de várias outras. O movimento gay nesse país é uma das instituições que mais recebe dinheiro público desse país para poder levar adiante as suas bandeiras. O movimento gay tem mais, nós vamos estar apresentando ao Senado, a essa comissão posteriormente, todas as entidades que recebem dinheiro público nesse país ligado ao movimento homossexual, que são milhões de reais gastos pelo movimento homossexual para poder fortalecer a sua tese de proliferar a prática homossexual nas escolas, na sociedade, etc., com dinheiro público. E muitas entidades, inclusive, sendo denunciadas no TCU com contas reprovadas. Ou seja, um movimento que sobrevive da prática do dinheiro público, e o Estado e as autoridades, até mesmo esse Senado, às vezes fecham os olhos exatamente para poder ver realmente a real situação, a verdadeira tese do movimento homossexual do Brasil. Nós estamos denunciando já há algum tempo todo tipo de ação do movimento que invade as escolas, que cerceia a liberdade das crianças ou dos pais que têm uma orientação religiosa diferente e etc. Portanto, eu gostaria de poder deixar o nosso apelo, a nossa posição do FENASP. O FENASP tem se mobilizado no Brasil, obviamente que dentro das nossas forças, sem um recurso público, senhor presidente e senador Paim. O FENASP não recebe um recurso público de canto nenhum, nunca recebeu uma emenda parlamentar, nunca promoveu nenhum tipo de convênio com o Estado, com o município, com o Estado, com o governo federal, e temos feito esse trabalho de mobilização, porque nós acreditamos naquilo que nós defendemos e não podemos admitir, a sociedade brasileira não vai permitir, a maioria desse país não vai permitir, e
conclamamos aqui, fizemos um apelo ao Senado para que o Senado também não permita que a fé, que a liberdade religiosa das pessoas, do cidadão brasileiro, seja criminalizado através desse PLC 122 que estão querendo aprovar aqui no Congresso Nacional. De princípio era isso, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer à comissão por esse debate. Muito bem. Esse foi o Wilton Acosta, presidente da Frente Nacional Cristã de Ação Social e Política, FENASP. Agora nós temos o senador Crivella já presente, que vai usar a palavra no momento que ele entender mais adequado. Não sei se nós temos alguns deputados federais presentes. Então, se puderem me dar o nome dos deputados federais presentes, e se quiserem sentar aqui na primeira fila, eu, como sempre faço aqui, dou oportunidade também para que os deputados federais usem a palavra. Então, passamos a palavra nesse momento ao nosso convidado, o pastor Silas Malafaia. Eu peço à assessoria que me passe o nome do senador. Senador Paim, agradeço aqui a oportunidade, Magno Malta, Crivella, deputado Marcos Feliciano, que acaba de chegar. Eu só lamento que eu gostaria de ver aqui, eu gosto de falar cara a cara, olho no olho. Rapaz, os caras nessa hora correm. Estão com medo de quê? Quer dizer que o negócio deles é só escondido, apadrinhado por alguém da imprensa, para poder chamar os outros homofóbicos. Vamos começar aqui essa história, porque a história é muito interessante. Eu acho que é uma afronta aos negros. Eu começo aqui. Isso aqui é uma afronta aos negros. Querer comparar comportamento. O negro não nasceu ou branco e pediu para ser negro ou branco. Ele é. A criança, ela não pede para ser criança, ela é. O idoso, ele não pede para ser idoso, ele é. Homossexualismo é comportamental. Querem dar status a comportamento? A raça? A história começa aqui. O que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. É isso aqui. Não tem ordem cromossômica homossexual. Que conversa é essa? Que paridade esses caras estão querendo? Aqui começa o erro. O erro começa aqui. Eles estão querendo uma coisa que eles não têm direito. Então nós vamos ter que fazer lei para tudo que é comportamento. Tudo que é comportamento do ser humano, vamos apadrinhar de alguma forma. Isso aqui é a minha primeira questão. Isso é uma vergonha. Isso aqui é a primeira questão. É vergonhoso. É vergonhoso esse negócio. Segundo, interessante, muito interessante. Eles querem uma lei para eles ficarem livres para falar o que quiserem, para chamar os outros de homofóbico a hora que querem. Quer dizer, se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público. Mas eles podem chamar qualquer um de doente. Eu conheço a matéria, eu sou psicólogo também. Homofóbico é uma pessoa classificada na psiquiatria que tem aversão ao homossexual, que quer bater, maltratar, eliminar. Que história é essa? Existe uma diferença, senhores, em crítica a comportamento e discriminar pessoas. E eles fazem um jogo muito lindo. Eles querem dizer que a crítica ao comportamento é discriminação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles querem liberdade para fazer o que fizeram na parada gay do ano passado. Que eles não respeitam ninguém. Eles querem liberdade para isso. Na parada gay de São Paulo do ano passado, eles disseram que para esculhambar com o Papa, é uma frase que eles falam, se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Se eles podem. Na parada gay desse ano, eles esculhambaram com os santos da Igreja Católica em posições homoeróticas. Agora escuta isso aqui, é uma denúncia interessantíssima. E eu vou mostrar quem é que está sendo perseguido aqui.
Uma coisa interessantíssima. No dia 23, a parada gay. No dia 2 de julho, no meu programa em rede nacional, vou repetir aqui, está sendo gravado, quem diz a verdade não tem preocupação de fazer força para lembrar. A mentira é que o cara tem que ficar repetindo para ver se decora. No dia 2 de julho, no meu programa, durante 17 minutos, eu disse, engraçado, a imprensa ficou quietinha. Se um evangélico fizesse isso, a imprensa ia baixar o pau. Quando um pastor chutou a santa, a imprensa baixou o porrete. A Igreja Católica ficou quieta por quê? Porque a Igreja Católica também não baixa o pau nesses caras. E lá nessa minha fala eu digo assim, quem mata e bate em homossexual vai pra cadeia. Se eu odiasse homossexual, eu não podia ser pastor, não. Pastor é um cargo, é uma vocação, eu não podia ser cristão. Tá tudo na minha fala, 17 minutos. O movimento gay ficou quietinho, porque estava debaixo de paulada. Ficaram tudo quieto. Agora escutem, senhores, estou denunciando para mostrar tudo isso aqui. No dia 17 de outubro, um site gay pega 17 segundos, 40 segundos de uma fala de 17 minutos e edita. E põe assim quando eu falo. Tem que baixar o pau nesses caras. A Igreja Católica tem que baixar o pau nesses caras. Eles pegam isso, um homossexual agredido em São Paulo, editam como se eu tivesse falado há pouco tempo, como se eu tivesse falado naqueles dias, e a fala foi dia 2 de julho, e que o homossexual foi agredido porque eu sou motivador de homofobia. O senhor Tony Reis, o senhor desculpa o meu abuso, senador, excelência, desculpa o meu abuso. Numa próxima audiência pública, convoque aqui Tony Reis, presidente da AGBLT, eu quero ele aqui. Eu quero ver, eu vou dizer aqui que ele é mau caráter na cara dele, já estou dizendo, estou repetindo. Aí sabe o que esse cidadão faz? Pega isso, envia a procuradora dos direitos humanos, do Ministério Público, me acusando de homofobia, induzindo a procuradora a erro, que é crime, e bota lá assim. Porque o pastor Malafaia, os documentos estão aí, está na imprensa, está em tudo. O pastor Malafaia mandou baixar o porrete nos homossexuais para que eles aprendam a vergonha. Rapaz, isso é coisa de bandido de mau caráter. O que é que eu digo lá? Em todo esse conjunto de fala eu digo, assim como a imprensa e como a Igreja Católica baixou o porrete no pastor que chutou o santo, força de linguagem, quer dizer que a Igreja Católica agora bate em homossexual. Aí o cara bota e altera a minha fala, que o pastor Silas, esses caras aprenderem a vergonha, e manda para o Ministério Público para me denunciar de homofóbico. É o grupo social mais intolerante da pós-modernidade. Tentaram me caçar 3 vezes no Conselho Federal de Psicologia. Se eu mostrar para os senadores, se eu mostrar, excelência, para você, o que esses caras apresentaram no Conselho para me caçar, é que o pastor Malafaia, o pastor, é psicólogo ou é pastor? No seu programa, defende a PL 122. Os caras pedindo a minha cassação da minha credencial. Aí sabe o que aconteceu? Os 3, tudo por entidades de grupos homossexuais, para me caçar, perseguição. Aí o conselho rejeita e arquiva. Passam-se 2 anos, agora, desarquivaram sem apresentar uma novidade. As mesmas ações para tentar me caçar, voltaram de volta, e eu estou aqui quieto, que eu não posso dar as dicas, eu estou só esperando o resultado. Porque o próprio Conselho Federal de Psicologia, aqui na sua norma, ele não pode proteger nenhum grupo. Na primeira página, fez campanha da passeata do dia aqui, gay, aqui em Brasília. Eu estou só esperando para ver. Eu só estou mostrando quem são os intolerantes. Eu só estou mostrando quem são os intolerantes, senhores. Eu quero primeiro mostrar isso aqui. Outra, eu gostaria de dizer que gostaria que ela estivesse aqui. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, Marta Suplicy, que nós não estamos precisando da ajuda dela para ter liberdade religiosa e de expressão. Ah, que pena que ela não está aqui. Eu gosto de falar na cara, eu não mando recado. Não tenho medo disso. E aí, no documento, no substitutivo dela, eu achei interessante.
ela consegue alterar a Constituição, fenomenal. Olha aqui, com isto em mente, julgamos importante fazer uma alteração no substitutivo para excluir do alcance do disposto no artigo 20 da Lei número 7.716 de 1989. Agora escutem, senhores. Aos casos de manifestação pacífica de pensamento fundada na liberdade de consciência e de crença. Ei. Peraí. Isso aqui é uma tentativa de alterar a Constituição. A Constituição diz que eu sou livre, no artigo 5º, para manifestar o meu pensamento. E ela coloca o seguinte, olha, atenção, senhores. Vocês que não concordam com a prática homossexual, vocês podem falar pacificamente, tá? Eu vou ajudar a Constituição brasileira, que ela não está tão perfeita. E o que é pacífico? É subjetivo. O que é pacífico? O que para um é pacífico? Para mim, pacífico é eu questionar o outro. Não, você está me ofendendo. O que é pacífico? A Constituição, ela é absoluta, ela é clara. Eu sou livre para expressar a minha opinião. Ela quer dar uma ajudinha, como se nós precisássemos disso. E nessa famigerada PL 122, senhores, escute essa. Qualquer que impedir, cercear, escutem, a relação homoafetiva é 2 a 5 anos de cadeia. Então vamos analisar. O lugar do culto é garantido pela Constituição, ok? O pátio da igreja não. Significa que se um casal homossexual estiver beijando no pátio da igreja católica, ou no pátio da igreja evangélica, ou num colégio que tenha normas, porque eu aprendi que o ser humano precisa de limite, senão ele auto se destrói. Então, se um pastor, um padre, um diretor de escola diz assim, aqui dentro eu não quero ninguém se beijando, 2 a 5 anos de cadeia. Isso é uma afronta aos princípios de garantia. Vocês sabiam que o artigo 5º da Constituição não pode ser mudado por emenda? Não pode. Não pode estar no artigo 60, parágrafo 4, ele não pode ser mudado. Não tem como ser mudado. A liberdade de expressão, a liberdade por convicção de crença religiosa e política, ninguém pode ser cerceado. Aqui também, nessa famigerada lei, é o seguinte, eu vou falar do nosso lado. Senadores, deputados, público que está aqui, imagine que uma pessoa contrate para ser babá um evangélico. Eu vou por aqui. Descobre que a empregada doméstica é evangélica e não quer que seus filhos tenham uma orientação evangélica. Manda embora? Pode ir para a cadeia. Isso nunca vai acontecer porque nós evangélicos aprendemos a respeitar a liberdade dos outros. Mas eles, se o pai ou a mãe descobre que a babá do seu filho é homossexual e não quer um homossexual orientando, 2 a 5 anos de cadeia. Que lei é essa? Fere princípios constitucionais. Nós não podemos aceitar isso. É um lixo. E eu tenho aqui, eu estou sofrendo na pele o que é perseguição. O meu colega pastor queria dizer aqui, eu tenho moral para dizer, a minha instituição não recebe 1 centavo de governo federal, estadual e municipal. E não é por falta de oferecimento. Ok? E eu tenho trabalho social em penitenciária, trabalho com mulher com gravidez indesejada, reforço escolar, tirar gente das drogas, bancado por quem acredita em mim. Agora eles são parasitas do Estado. Comem milhões de governo federal, governo estadual, governo municipal e estatais para ficar dizendo quem é homofóbico ou não e para fazer patrulhamento. Isso é uma vergonha. Comem milhões. Eu pago milhões de impostos. Eu aqui, ó, posso dizer aqui, eu, com a empresa que eu tenho, eu pago milhões de impostos. E não recebo nada, sabe por quê? Porque acredito que uma pessoa, para me dar alguma coisa, ela tem que acreditar nos meus ideais. E o cara que é católico ou homossexual, eu não posso estar pegando dinheiro do Estado para meus ideais. Eles são sustentados por isso. Interessa a eles isso. Mas na hora do debate correm, porque são covardes.
Correm, porque não querem encarar. Correm. O negócio deles é feito debaixo dos panos, na calada, como foi aprovada a PL lá na Câmara, antes do recesso parlamentar. E que tentaram aqui, senador Magno Malta sabe, 5 horas da manhã, perto do recesso do Senado, Magno foi chamado às pressas, uma pilha de processo, voto de liderança, lá dentro estava a aprovação do PL 122. Aí alguns senadores chamaram o Magno e disseram assim, Magno, tu já viu o que está assinado lá? Não, pega lá para tu ver, o Magno foi lá. Ué, que é isso aqui? Aí foi a cada líder, amigo, ele falou, rapaz, eu nem vi, tanta coisa, estava perto do recesso. É isso que eles fazem, eles querem aprovar na calada da noite. Parabéns a essa comissão. Os líderes que retiraram a assinatura, Renato Casagrande, a Raup, o Cafeteira, que assinaram por cortesia, porque isso acontece mesmo, mas que não deram para eles o texto dizendo exatamente o que era, ficaram absolutamente revoltados. Arthur Vigílio, foram todos para a tribuna repudiar a maneira como conduziram, e foi exatamente uma condução feita pela ex-senadora Fátima Cleide. É isso aí. Então, senhores, olha, amigos, eu vou terminar, senador, a minha palavra. Tem mais 5 ainda, mas eu vou enxugar. Eu vou ser abusado, senador. Eu vou ser abusado, senador. Por favor, se tiver uma outra audiência nessa comissão, não me deixa de fora, não. Não me deixa, não. Já fica o convite feito. Se tiver outra audiência, o senhor será convidado. Obrigado. Porque pode ser que tenha dado dor de barriga, febre, dor de dente, eles não vieram. Pode ser que se tiver uma próxima eles venham. Porque eu quero ver eles aqui. Quero encarar eles aqui para discutir no debate democrático, na Casa Democrática, que a Casa de Leis é aqui. É aqui. E eu vou dizer uma coisa, senador. Fazem acusação ao Congresso Nacional, dizendo, tá vendo? O Supremo Tribunal, numa canetada, deu o reconhecimento da união homoafetiva. Lá no Congresso, porque aqui, meu amigo, não é caneta, não. Aqui é a representação do povo. Aqui ninguém vai dar canetada para fazer nada, não. É um desrespeito a essa casa. Porque tem que passar por comissões, tem que ter debate, e eles querem aprovar na calada da noite, e nós não vamos aceitar isso. E foi impedido naquele ano, se eu não estou enganado, 2008 ou 2009, não me lembro qual foi o ano, antes do recesso, foi impedido de ser aprovado porque eles não suportam o debate. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é um lixo, essa lei. Ela tem que ser enterrada. Ok? Eu não quero. Eu não quero. Excelência. É que nessa comissão todas as manifestações são livres e eu tenho permitido para todos. Então eu não vou agora hoje mudar o meu procedimento. Todo mundo sabe que eu tenho permitido as minhas manifestações. Eu até agradeço aí a orientação dos 2 senadores que fizeram assim para mim. Eu quero deixar bem claro. Eu não quero privilégios para evangélicos. Eu não quero privilégio. Que privilégio, conversa fiada para evangélicos? Eu não quero. Você é livre para chegar e dizer assim, não gosto dos evangélicos, não gosto dessa doutrina, essa doutrina é uma palhaçada. Qual o problema? Eu tenho convicção do que sou. Sabe por que os homossexuais não suportam a crítica? Porque eles não têm convicção do que são. Porque se tivesse, suportava. Eles não suportam a crítica. Eu não sei o que acontece lá nos meandros do inconsciente deles. Eles não suportam o questionamento. Eles não suportam. Eles querem falar sozinho. Para ficar rotulando. Meus amigos, meus senhores, as táticas são táticas fascistas, são táticas comunistas de patrulhamento de palavra. Que é patrulhar a palavra. Tirar a palavra de contexto, como fizeram comigo, e vai ser processado. Eu estou processando o Tony Reis, da Associação Brasileira, é o líder, está sendo processado por mim. Vamos para a justiça, sim! Eu sou cidadão e tenho que me respeitar. Uma manipulação de coisa de mau caráter, de coisa de bandido, é isso que eles querem. Nasceu nada, não vou perder minha cabeça. Nasceu João Batista, conversa fiada, meu amado. Eu não vou perder minha cabeça, não. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Eu agradeço a oportunidade, senador
Que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe a todos. Os homossexuais são livres para serem homossexuais. Não queremos impedir ninguém de prática nenhuma. Mas não vamos aqui dar status e privilégio a um comportamento que quer impedir o direito dos outros. Eu vou dizer aqui, porque se ele quiser negar, ele negue. Para terminar, no debate do Estatuto da Família na Câmara, na audiência pública, seu Tony Reis estava do meu lado, se pegar o filme e rever. Eu disse para Tony Reis isso aqui. Tony Reis, sabe qual é o erro do teu movimento? Ele olhou para mim. Se vocês buscassem apenas os seus direitos, mesmo eu sendo contra, é um direito vocês buscarem aquilo que vocês acham direito. Agora, quando você toca no meu direito, você me chamou para briga. Vocês cometeram um erro crasso. Porque vocês não estão apenas querendo buscar seus direitos. Vocês querem calar os que são contra a sua prática. Tenho dito aqui. Esse foi o pastor Silas Malafaia. Ouvimos aqui antes o pastor Wilton Acosta, presidente da Frente Nacional Cristã de Ação Social. Estão conosco aqui 3 deputados federais. Está o pastor e deputado federal do PSC de São Paulo, Marco Feliciano. Marco Feliciano já foi à minha cidade de Canoas e fez uma bela palestra lá, e eu assisti a sua palestra, viu? Está também o deputado distrital, Benedito Domingos, que foi deputado no meu tempo, lá na Câmara dos Deputados. Agora eu já estou há quase 10 anos aqui no Senado. Está também, que foi deputado federal junto comigo, bons tempos, o Haroldo de Oliveira, também deputado federal. Sejam todos bem-vindos. E como sempre faço aqui nesta comissão, os deputados federais sempre tiveram direito à palavra e vão ter, se assim entenderem. Então a palavra nesse momento vai para os parlamentares. O senador Magno Malta já fez uma introdução. Se o senador Crivella quiser a palavra nesse momento, em seguida eu passaria para os deputados. Senhor presidente, eu quero saudar a Vossa Excelência e os nossos convidados. Lamentar profundamente que nos deixem aqui falando sozinho, porque essa audiência pública tinha muito mais convidados e que não vieram, não compareceram, porque desqualificam o nosso discurso e desqualificam todas as tentativas que nós temos de tentar, de alguma maneira, compreendê-los. O fato é que eu tenho acompanhado esse debate há muitos anos, nessa casa, mas eu venho de um background que é de perseguição, de intolerância, de incompreensão, de ver as nossas palavras, digo da Igreja Universal, do Bispo Macedo, de todos nós, completamente deturpadas ao longo dos processos que desenvolveram contra nós. Boas intenções genuínas da nossa fé, do nosso caráter, nos causaram problemas enormes. Processos na justiça, multas, nós fomos desprezados, menosprezados, diminuídos, ridicularizados em infindáveis páginas nos jornais. De tal maneira que eu não quero que isso ocorra com nenhum de nós nesse Senado, nessa casa, quando nos expomos da maneira que nos expomos. Eu nunca vi, nesses quase 10 anos que estou aqui, alguém ocupar essa tribuna de maneira tão clara, tão aberta, tão valente, falar como o Wilton e como o Malafaia. E falaram porque... E falaram, Paim, porque eu conheço esses homens. Não há ódio. Há veemência, há convicção, há desejo de expressar direitos, fé, liberdade, justiça. Mas não há ódio. Não há ódio no coração. Eu os conheço. Eu duvido que da igreja deles seja expulso um homossexual. Eu duvido que se feche a porta para um homossexual nos cultos ou que seja negado a eles participar. Pelo contrário, o nosso amor não é um amor encoberto, não é um amor fingido, não é o amor de quem quer fazer discurso para ganhar voto, para sair bem na fita, para agradar a imprensa, onde nós sabemos há uma grande militância do setor, porque muitos homossexuais
se identificam com as letras, se identificam com as artes, se identificam com a fotografia, e se identificam com setores que estão aí na mídia, na televisão, no rádio, no jornal. E que tem uma militância, mas que não é uma militância democrática. Porque numa hora dessa em que a gente vem conversar e falar com sinceridade, abrir mesmo nosso coração, eles simplesmente voltam as costas para nós, nos dão as costas. Eu procuro dialogar. Às vezes eles entendem a minha maneira de ser e a minha maneira de dialogar e a minha estratégia política, porque eu não quero de maneira nenhuma dar razão a que eles possam de alguma forma nos acusar aqui de sermos intolerantes ou discriminar. Portanto, estou sempre aberto ao diálogo, à conversa, e muitas vezes sou até mal compreendido. Eu gostaria, Paim, de dizer que nessa casa, em conversas que tive com todas as lideranças, o PLC 122 não prospera, ele não passa, ele não será aprovado. Uma lei boa... Deputado Harold, Vossa Excelência tem experiência para nos ensinar a todos aqui. Lei boa é aquela lei que passa. A lei não passa. Essa lei não vai passar. E se passar, eu me lembro que quando fui candidato a prefeito no Rio de Janeiro, tive publicado nas páginas dos jornais uma frase que disse aqui que a lei não deveria passar na Comissão de Constituição e Justiça. Se passasse, não deveria passar no plenário. Se passasse no plenário, deveria ser sancionado pelo Presidente da República. Se passasse pelo Presidente da República, não deveria. Nós deveríamos ir às ruas e questioná-las no Supremo, porque essa lei tira os direitos legítimos de uma nação, em 70% de uma nação, que é professar sua fé. E isso foi colocado na página do jornal, e eu amarguei uma derrota, um revés eleitoral, exatamente porque a mídia inteira, e houve uma enquete entre os jornalistas, eu fui considerado o pior candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não quero, senador Paim, eu não quero que transforme na mídia uma, vamos dizer assim, uma pregação evangélica e um ativismo cristão tão legítimo, tão decente, tão honesto, tão digno, num ódio, ou em qualquer coisa que possa terminar com fobia, ou ou bifobia, será o que for. Nós não somos homofóbicos. Nós não odiamos homossexuais. Nós não odiamos as suas famílias. Nós somos cristãos, nós amamos, mas amamos, repito, com amor sincero, não fingido, não encoberto e não interesseiro para fazer discurso e ganhar a eleição. Às vezes perdemos eleições, mas somos sinceros e honestos e Deus sabe da nossa consciência. Portanto, eu quero agradecer a presença do Wilton, do Silas, lamentar profundamente que nos deixassem falando sozinho aqui, nos virassem as costas, não merecíamos isso, gostaríamos no debate de mostrar nosso ponto de vista e o respeito que temos por todos. Muito obrigado. Esse foi o senador Crivella. Passamos a palavra nesse momento ao senador Magno Malta. Senador Paim, depois da fala do Wilton, do pastor Silas Malafaia, mais uma vez eu quero reiterar que esse debate poderia não mais estar acontecendo. Ele poderia ter sido sepultado o ano passado de uma vez, quando nós tínhamos, como temos hoje, maioria absoluta para sepultá-lo. Entendendo que a nação brasileira, o corpo da nação brasileira, que acreditam na Bíblia, nós somos um país cristão, que Deus criou macho e fêmea, e não pode ter o seu direito cerceado de acreditar e pregar no que acredita. A nação brasileira não foi ouvida, e por isso, por dever de honestidade, eu pedi que não se votasse. E aí, a audiência pública não aconteceu. E por não ter sido sepultado o projeto, e aí chegaram outras pessoas agora que precisam ouvir isso, o Cristóvão era o presidente da comissão, o senador. Vossa Excelência era membro comigo. E nós, então, não deixamos votar aquele dia. Penso que eu, Vossa Excelência e mais um, que todo mundo queria votar, para acabar com essa festa de uma vez. Mas estava
Nós tínhamos um pedido de audiência pública para que as pessoas fossem ouvidas, respeitadas. Senador Paim, eu tenho 30 anos que recupero drogados. Eu tenho uma instituição de recuperação de drogados há 30 anos. E aprendi a receber homossexuais drogados. Aliás, lá tem alguns se recuperando e a porta nunca lhes foi fechada. Muito pelo contrário. Toda discriminação é criminosa. A Constituição Federal já diz isso, raça, cor, etnia. Discriminar já é crime, já está na Constituição. Está na Constituição. Recua aos seus direitos. O que nós estamos chamando a atenção aqui, senador, é que nós não temos necessidade de criar uma legislação e criar uma casta especial no país. A liberdade é tão grande que na marcha gay em São Paulo, quando eles usam a palavra microfone, eles me arrebentam, eles me esculhambam, porque eu sou um senador que não comungo com o que eles pensam, porque não pode ter pensamento contrário. Eles arrebentam a mim, assim, os Malafaia eles põem de lixo, né? Eles postam fakes, eles inventam nome para poder atacar, sabe? Quem quer respeito tem que dar o respeito. Eu penso que as pessoas precisam ser respeitadas, sim. Por que não há nenhuma manifestação contra o Pânico, por exemplo? Contra os redatores do Pânico, que faz tanta ironia, tanta anarquia com o homossexual? Por que ninguém entra na justiça contra o redator do Zorra Total? Que o quadro hoje mais visto no Brasil é aquele homossexual dentro do trem, dentro do... Por que não entram, né? Jô Soares, quem vê Jô Soares, todo dia Jô Soares, quando vai mandar Bira parar de rir, fala, cala a boca, seu viado. Vai um pastor falar isso. Vai um crente falar isso. Vai um padre falar isso para ver. É homofóbico. Tem que ser preso, tem que ser arrebentado. Então parece que foi uma luta de homossexual contra religiosos. E na verdade não é isso. Nós temos aqui na frente da família, e senadores aqui, Vossa Excelência sabe, que são ateus. Mas que acreditam na família como nós acreditamos. Que Deus criou macho e fêmea. E ponto. É um direito que nos assiste. Tem gente que não acredita como nós. E nós temos que respeitar. Só que nós não precisamos criar uma casta especial só porque a pessoa acredita diferente de mim. E eu não quero ser uma casta especial só porque acredito diferente das pessoas. Eu lamento que a senadora Marta, a arauto disso tudo, que é relatora, que contém um texto alternativo junto, e diz que foi junto com o Demóstenes, com o Crivella, e eu dizia a Crivella, qualquer história que tiver 1, 2, 2 no meio, acabou. Nós precisamos discutir um texto, se é querem um texto, se é querer um texto, se quer uma lei, quer um texto de qualquer maneira, quer porque quer, tudo bem. Vamos discutir um texto que fala sobre intolerância, e nunca sobre homofobia. O Brasil não é homofóbico. Intolerância. Eu não posso ser intolerante com um negro. Eu não posso ser intolerante com um católico, só porque a fé dele é católica. Eu não posso ser intolerante com um ateu. Eu não posso ser intolerante com alguém porque nasceu estrábico, porque nasceu com a perna mais curta que a outra. Eu não posso estar apelidando ninguém. Eu não posso ser intolerante a um indivíduo porque ele mora num bairro onde não tem calçamento e eu estou zombando dele porque ele está com os pés sujos de lama porque veio de lá andando. Nós precisamos ter tolerância com as pessoas. Eu preciso ser tolerante com o homossexual. A minha filha casou agora, minha filha mais nova. Tinha 5 homossexuais arrumando minha filha. E eu cheguei lá meio suado com o cabelo desarrumado, vieram 5 arrumar meu cabelo. Eu podia não deixar. Por que não deixar? São profissionais, sabem fazer bem feito, estavam trabalhando, eu os respeito. Então nós precisamos tratar de intolerância. Por que eu vou ser intolerante com o homossexual? Por que eu vou ser intolerante? Meu partido tem um travesti chamado Moa. Moa é presidente da Câmara de Nova Venécia, foi presidente 2 mandatos. Político mais respeitado do município. Travesti. Se veste como mulher, quem olha de longe é uma mulher. É do meu partido. Fez uma campanha de deputado estadual com a foto abraçado comigo, botou os outdoors tudo abraçado comigo. Teve um monte de crente que deixou de votar em mim. Falei, esse Magno Malta lá, com quem que ele está abraçado? A campanha toda foi abraçada comigo. A foto era comigo. Teve um encontro do partido agora, que ele tirou uma foto comigo, me abraçou assim, botaram no jornal. Eu com a cabeça aqui no ombro de Moa, e botaram embaixo, te encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu podia não querer tirar foto nenhuma. Não precisa ser tolerante com as pessoas. E por que Moa não me recrimina? Não me rejeita? Nas minhas posições? Porque sabe respeitar o contrário. Está dentro do meu partido, o presidente do partido sou eu. Por que eu não armei nada para botar Moa para fora? Meu partido está assim de homossexual. E nós precisamos respeitar. Posso não aceitar,
mas respeito. Não posso ser intolerante com eles. Então não dá para me chamar de homofóbico. Não dá para me... nem cola. A minha luta pela vida, pelo interesse da vida das crianças, de drogados, enfrentando pedofilia, narcotráfico nesse país, não dá para dizer. Muito pelo contrário. Homofóbico? Olha, alguém comete um crime contra o homossexual, vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência. É assim que o negro faz, é assim que o deficiente faz, é assim que o branco faz, é assim que o rico faz, é assim que o pobre faz. Vamos lá! E vamos fazer um inquérito, vamos investigar. Chegando o senador Petecão, que é representante da Igreja Católica, acho que também dos evangélicos lá do Acre, viu? Ele representa todo mundo lá. E o que nós quer um texto, e eu dizia Valdo Pinheiro, quer um texto, vamos fazer um texto sobre intolerância, pronto. Nós temos que ser tolerantes com as pessoas. E intolerância é crime. Chamar pastor de ladrão também vai virar crime. E nós precisamos ser tolerantes. E chama todo dia, dízimo é para engordar pastor, né? Então esse pastor é ladrão, é bandido. Falam o que querem. E eu quero ressaltar, que inclusive falei para a senadora Marta Suplicy, eu também não gosto de nada escondido. Falo no olho. Quando ela veio mostrar que ia pedir para votar o projeto dela, e eu estou doidinho para ela botar para votar, mas estou doidinho para ela botar para votar. Ela veio conversar. Eu falei, você viu lá o que eles fizeram com a Igreja Católica na avenida? Você estava lá? É, eu vi. Você viu? Os crentes tudo, os santos tudo em posição sensual? Para que isso? Aquilo é símbolo sagrado da Igreja Católica. Ela disse, sobre isso também eu não concordo não. Por que não chiou quando pegou o microfone e falou, está errado, isso desmoraliza o movimento, está errado, vamos respeitar. Não. E depois ela também ter evocado masculinidade do Kassab, é o fim do mundo para quem defende o movimento, né? Esse é o fim do mundo. E ela fez no processo eleitoral. Então, era bom que ela estivesse aqui, porque é o seguinte, e depois eu vou para o plenário, e eu vou falar essas coisas tudo na tribuna, que eu acabei de falar aqui agora. Vou falar tudo na tribuna. E eu quero dizer o seguinte, que eu contei aqui, sabe quantos votos eles têm? Aqui na comissão? Você viu o telefonando? Eu estava reconfirmando o voto de todo mundo aqui. Eles têm 3 votos. Seguro. Se o titular vota, o suplente não vota, certo? Então, na suplência, eles têm 1, 2, 3. Tem um, não vou dar o nome, falou assim, eu nem apareço lá, não vou nem votar nem desvotar, não vou lá. Mas é suplente, não vota também não. Seguro, 1, 2, 3. O restante, são 19 a comissão? 19. 16 são radicalmente contra. Acabei de falar com um aqui no telefone, falou, manda ela votar quinta, para nós mandar logo pro sal. Eu estou respeitando e vou continuar respeitando. Se quiser mais audiência pública, vamos ter. Vamos ouvir os outros, entendeu? Eu vou estar aqui ouvindo com respeito aqui às pessoas, porque cada um tem direito de defender aquilo que acredita, não é? O homem é aquilo que ele escolhe ser, é a sua escolha. E nós temos que respeitar, eu tenho que ser tolerante. Mas eu também preciso que tenha tolerância comigo. Por isso a minha entristece bastante. Olha a tal foto, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Aqui é moa, isso não é mulher, não é um homem não. Aqui é moa, aqui. Olha aqui. Aqui é moa, presidente da Câmara de Nova Venécia. É o maior homem que o município tem, é moa. É sério, decente, honrado, pai. Enquanto homem público, não tem um lá que chegue perto. Não tem um. É um orgulho do meu partido. No Espírito Santo, e é travesti, orgulho do meu partido. Sério. É candidato a prefeito. Eu estou lá no palanque, vou estar do lado. Porque enquanto homem público, para mim, é o mais preparado e competente e honrado para dirigir o município. Mas é travesti. Para mim não cola. E se quiser uma audiência pública com o Moa aqui, Moa vem também. Para dizer o que pensa. Para dizer que é preciso ter tolerância, respeitar as pessoas. Quer respeito, mas dá respeito. Eu estou falando isso aqui com respeito ao Moa, porque Moa dá respeito. Quem quer respeito, dá respeito. Quem quer respeito, dá respeito. Então, não dá. Vamos tratar de um texto que fale sobre... Já que querem um texto, a Constituição já diz. É crime discriminar, ponto. É crime, acabou, para qualquer um. Não vamos criar uma casta especial. Eles podem tudo, eu não posso nada. O Brasil acontece uma coisa diferente, dirá o New York Times, que deu uma página aí sobre o Silas. New York Times. Eu nunca vi uma página, até dos presidentes da República dão nota, deram uma página contigo.
O Brasil é diferente dos outros. Lá, a minoria casta especial. A maioria não manda nada, não vale nada, não é? Então, essa lógica não existe. Então, com todo respeito às pessoas, né? Com todo respeito às pessoas, penso que Vossa Excelência, com a capacidade que tem de debater questões, Vossa Excelência tem responsabilidade com a família brasileira, Vossa Excelência tem responsabilidades com os grupos homossexuais que reivindicam aquilo que eles acreditam, e, para tanto, vamos continuar debatendo. Mas eu aviso a senadora Marta Suplicy, se ela quiser para votar agora à tarde, depois da sessão, numa extraordinária aqui, Vossa Excelência pode botar para votar, porque a gente acaba com essa conversa hoje mesmo aqui. Bom, esse foi o senador Magno Malta, colocando seu ponto de vista sobre o tema e deixando claro que a disposição dele é votar a qualquer momento, se assim for a vontade daqueles que debatem o 122. O senador Sérgio Petecão gostaria de usar a palavra agora? Não? Então nós vamos, se os deputados quiserem usar a palavra, nós começamos então pelo deputado Marco Feliciano, deputado federal por São Paulo. Senhor presidente, nobre senador Paim, senhores senadores que aqui estão, senhores deputados, aos debatedores, pastor Silas, pastor Wilton, meus parabéns pelo discurso brilhante, aos pastores que estão aqui, que eu conheço já de algum tempo. Como deputado, senhor presidente, eu fico à beira do caminho, pensando em como vai acontecer daqui para frente. Eu vejo aqui esse debate, pastor Silas, vejo aqui as posições do senador Magno Malta e de outros, e fico imaginando que parece que tudo que é feito nessa casa de leis não surte efeito. Porque quando aqui não acontece, acontece no Supremo Tribunal Federal. O STF aprovou a união estável. 2 semanas atrás, o Superior Tribunal de Justiça, a união civil. Semana passada, houve aqui no plenário na Câmara dos Deputados uma audiência, Magno, sobre homofobia na escola. Lá o senhor Tony Reis apareceu. E eu fui espreitar para ver como era o seminário. No seminário, eles mandaram 5 representantes do MEC, dentre eles 3 ativistas do movimento LGBT, pedindo para que o ano que vem o MEC não faça negócio com editoras que carreguem no bojo do seu livro a instituição família como é reconhecida. Ou seja, nos livros de criança não vai poder mais ter a figura da mãe, do pai e do filho. Amanhã, isso foi dito, eu estava presente, tenho isso gravado em vídeo, a hora que vocês quiserem ver. E isso é uma das coisas. Amanhã vai ser votado na Comissão de Seguridade Social, da qual eu faço parte, o direito ao parceiro homossexual ser incluído na Previdência Social. Eu apresentei uma audiência pública, a comissão autorizou a audiência pública, também o outro lado não veio, não mandaram representantes, ficamos como estamos aqui, só nós os interessados no assunto. O governo é pela aprovação do projeto e eu chamei a relatora do projeto para um debate, porque eu falei para ela, qual é a razão de dar ao parceiro homossexual o direito da Previdência? É a linha da afetividade, porque eles não podem gerar filhos. E é essa proteção que o Estado dá à família. Se a linha que está sendo votada aqui é porque eles vivem em união de afetividade, um pai que vive com o filho em afeto, dentro do mesmo lar, e o filho faz o voto de cuidar do velho pai até a morte, o pai morre, o filho ele é emancipado, tem acima de 21 anos, ele não tem o direito à Previdência Social. Então eu falei para ela, propus um substitutivo, aprovamos o seu projeto, desde que seja tirada a palavra homoafetivo e coloque pessoas que vivam em comum afeto. Ela não aceitou o meu substitutivo. Eu sinto que há uma ditadura gay, não apenas no Brasil, pastor Silas, mas no mundo inteiro. Semana passada, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele sancionou algumas leis tirando recursos de países da África, porque os países não querem aceitar a imposição do governo inglês de conceder privilégios aos homossexuais. Então eu fico aqui pensando o que vai acontecer daqui para frente. Porque nós somos aqui os representantes da família legais, movimento católico, movimento evangélico, nós somos cerca de 95% da nação brasileira. Eles têm um grupo tão pequeno e são muito ativistas, eu tenho aqui que bater palma para eles, pastor Silas. A unidade deles, a forma como eles agem, a forma como eles são protegidos, eu queria conhecer esse caminho para que nós também pudéssemos trilhar pelo mesmo caminho. A mídia desse país, infelizmente, não é uma mídia imparcial, ela é uma mídia militante.
Toda vez que o assunto é orientação sexual, é um assunto pérfido, é um assunto nojento, ninguém tem coragem de dar a cara para bater. São poucas as pessoas que aparecem, como Pastor Silas, Magno Malta e outros, são poucas as pessoas que se posicionam nesse país. Eu consegui, a duras provas, Pastor Silas, ali na Câmara dos Deputados, consegui um PDL, um projeto de decreto legislativo, apresentando um plebiscito. Porque já que o Supremo legislou no nosso lugar, já que tudo tem acontecido naquela esfera, e o povo brasileiro é o maior poder desse país, porque esse país é um país democrático, de perguntar ao povo o que é que eles acham sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. E pasmem os senhores que aqui estão, os pastores que estão me ouvindo, houve parlamentares da minha frente, da frente evangélica, que não quiseram assinar. Então, eu bati na porta do gabinete de 512 deputados. Somente 2 foram contrários ao plebiscito. O restante, todo mundo aprovou, não tem que ser feito isso, a população tem que decidir. Mas na hora de colocar o papel para eles assinar, não quiseram assinar, pastor Silas. E eu falei, por que não? Não é porque eles votam, é porque eu não quero ter o meu nome estampado como está o nome seu e do pastor Silas na internet, como eles chamam vocês disso ou daquilo. Então, eu fico imaginando onde é que nós vamos parar. Se não houver uma movimentação hoje das grandes lideranças, semana passada eu fiz um discurso no plenário, convocando, na verdade, todos os grandes líderes da nação brasileira, inclusive, pastor Silas, usei o seu nome, usei o nome de Magno Malta, usei o nome do presidente da CNBB, e a CNBB já se pronunciou, a favor disso, o pessoal da Canção Nova se pronunciou a favor disso. Então eu fico imaginando que esse debate, Magno, mesmo esse projeto não sendo aprovado aqui, tudo tem sido resolvido na esfera por jurisprudência. Qual seria a solução para tudo isso? Então, apenas para compartilhar, para deixar aqui a minha palavra e pedir para que seja respeitado os direitos de todas as pessoas, sim. Não somos homofóbicos, não há discriminação da nossa parte. O que nós queremos é apenas que não seja criado um terceiro grupo todo especial nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o deputado federal Marcos Feliciano. Eu pergunto se algum dos deputados federais presentes quer usar a palavra. Então, passo a palavra ao deputado federal Harold de Oliveira. Senhor presidente. A deputada federal Lilian Sá. Senador Paulo Paim, prezados senadores, colegas parlamentares presentes. Eu serei muito breve. Eu apenas quero fazer um registro, porque a gente está nesse mesmo barco, nesse mesmo pensamento, e quem tem traduzido, interpretado e colocado na linguagem popular, a cara a tapa, defendendo essas posições, tem sido o nosso pastor Silas Malafaia. Ele sabe que tem, tanto aqui na casa, quanto da sociedade, o suporte majoritário. Mas, infelizmente, a militância, essa militância